Bom, o Juan Pablo Vojvoda já não é mais o técnico do Fortaleza, né, gente? Como vocês já estão sabendo aí pelas informações que circulam nas redes sociais e também nos portais de comunicação, né? Depois de um bom tempo ele chegou, né? Em 2021 fez um trabalho em alguns momentos muito bom pelo Fortaleza, mas se abrasileirou, né? Com o tempo ele se abrasileirou, se acovardou, virou um técnico bastante covarde, né? Convicção zero, uma tratativa, né, uma gestão, né, com vestiário lamentável, né? Nunca houve uma grande explicação, nunca houve uma explicação minimamente convincente do Vojvoda em relação ao descarte de alguns jogadores, né? Um zagueiro como Victor, não Wagner Leonardo, né? Não Victor, mas Wagner Leonardo, que é um zagueiro importante hoje no futebol brasileiro, nunca serviu para Fortaleza. Para mim, Wagner Leonardo é um zagueiro muito bom, um dos melhores que a gente tem atuando no futebol brasileiro. Nunca serviu para Fortaleza. E inúmeros outros jogadores também foram boicotados pelo Vojvoda, né? O Vojvoda adotou, né, sobretudo depois que Fortaleza se salvou do rebaixamento, uma postura extremamente defensiva, né? E a partir do momento em que ele perdeu o controle sobre essa proposta defensiva, essa proposta passou a comandá-lo de certa forma, né? É uma equipe que simplesmente deixou de lado a maneira como se joga no campo de ataque. Praticamente passou a jogar apenas no jogo, enfim, de uma nota só, né? Que é o jogo do contragolpe. E assim por diante. Também havia ali muitas questões relacionadas a possíveis indicações de jogadores. Como também houve sempre boicote do Vojvoda à saída de alguns jogadores. Esta parte especificamente do trabalho negativo do Vojvoda, né? Indicar jogador e frustrar a saída de alguns jogadores, tem menos a ver com o Vojvoda do que com a própria gestão do Fortaleza, né? Ele é menos responsável por isso do que os gestores do Fortaleza, que não podem deixar um técnico mandar no clube como estava acontecendo. E a questão que eu coloco para vocês agora é a seguinte, né? Primeiro, foi justa a saída do Vojvoda? Foi justa. Claramente que foi. Né? Um técnico realmente muito abaixo daquilo que foi quando chegou ao PC. Infelizmente, ele sai quase que pela porta dos fundos, né? Isso ocorreu em virtude de que ele demorou muito, né, para tomar a decisão que acabou não tomando e acabou, né, na prática, sendo demitido, né? Ele poderia ter pedido o boné. Ele sai do Fortaleza num contexto em que o Fortaleza também, enquanto clube, tá caindo bastante. Tá caindo muito. Porque independentemente do Vojvoda estar fazendo ou não o seu trabalho de forma correta ou não, a sensação que fica neste momento é de que mandá-lo embora era uma maneira de tentar aliviar os acontecimentos, né? Mas o Vojvoda não é o único também responsável pelo que está acontecendo no Fortaleza, né? E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o Vojvoda foi mandado embora, já não está mais no Fortaleza, né? Quem é que vai demitir o Marcelo Paes? Porque o Marcelo Paes também é responsável pelo que está acontecendo agora, né? Não é isso? Claramente que é muito responsável pelo que está acontecendo agora também com o Fortaleza. Quem é que vai demitir o Marcelo Paes? Né? Dê uma olhada nessa página aqui, gente. Tá? Dê uma olhada nessa página. Essa é a página aqui do Marcelo Paes palestrante. Tá? Na página aqui, Sancho Corporativo, aparece Marcelo Paes, presidente do Fortaleza Esporte Clube, né? Administrador, empresário e palestrante. Acho que precisa ter uma correção aí, né? Em teoria nós sabemos que o presidente do Fortaleza é um outro dirigente, né? Não é o Marcelo Paes, né? Então tem aí certamente um erro nessa página, tá? O Marcelo Paes vem vivendo muito, né? Olha aí, Marcelo Paes, tá? Presidente do Fortaleza, tal. Aqui, ó, receba o orçamento, aqui, ó, tá? Você quer ter o Marcelo Paes como um palestrante?
né? Aí, ó, é só falar com ele que ele vai mandar né, um orçamento para você de quanto ele cobra, né? Tá? É, isso aqui é a prova de que o Marcelo Paes construiu uma vida independente que provavelmente mantinha anteriormente, claramente, não sejamos injustos, mas claramente que, pelo menos este momento da vida independente dele como empresário, também se volta muito para o fato de que ele é alguém do Fortaleza. De certa forma, podemos apontar que ele usufrui do fato de ser dirigente do Fortaleza? Eu deixo a questão para vocês. Eu deixo a questão para vocês. Tá? É isso. É aí. Então a questão é: temos, portanto, um dirigente, né, que simplesmente, né, está preocupado com outras coisas também. Está preocupado com outras questões, né? E isto é realmente muito complicado, né? Será que o clube está em primeiro lugar? Olha aí. Contrate a palestra do melhor gestor do futebol brasileiro, futebol do Brasil, tá? Olha aí. Eu não tô aqui, eu não tô aqui falando nada contra a pessoa do Marcelo Paes. Eu tô falando aqui da questão empresarial. Tô falando do dirigente. Olha aí, gente. Não sei eu que inventei isso. Contrate a palestra do melhor gestor de futebol do Brasil. Será que o melhor gestor do futebol do Brasil vai falar também de como um clube decai? Será que nessas palestras o melhor gestor, né, futebol do Brasil também vai apontar, vai explicar por que o clube não consegue se dar bem atualmente? Será que o melhor gestor do futebol do Brasil vai falar por que a equipe dele não consegue vencer a 8 ou 9 partidas do arquival? Porque isso é um fracasso. Será que o gestor vai falar desse fracasso também? Ele vai falar somente do sucesso? Porque de que sucesso ele está falando? Porque do ponto de vista das conquistas mesmo, Fortaleza tem conquistado o quê? O quê? Fortaleza conseguiu, sim, graças a pessoas como Marcelo Paes, principalmente Marcelo Paes, conseguiu ser alçado uma condição importante no futebol brasileiro. Isso é indiscutível. Ele foi responsável por isso. Agora, o fato é que ele se utiliza disso também para fazer palestras. Errado ou certo, o fato é que, certamente, nessas palestras, ele não fala dos insucessos, vai falar somente do sucesso. Né? Então, neste momento que o Fortaleza está vivendo o que está vivendo, será que Marcelo Paes é um dirigente mesmo atento às questões do clube? Agora, a coisa de. Acho que um mês atrás, né? Não, um mês atrás, em maio. Foi em maio, né? Tivemos o Marcelo Paes aqui, né? Aqui em Campinas, né? Ele estava em Campinas fazendo uma palestra, não é isso? Então, é assim, ele estava em Campinas fazendo uma palestra, e aí o que acontece? Né, na verdade, em março, né? Estava no CBC Expo Campinas, em março. É provável que depois disso tenha tido também outros eventos e tal, mas eu sei dessa palestra em março, que ele deu lá no CBC Expo, lá em Campinas. Falando dos 11 passos que elevaram o clube ao nível dos grandes do Brasil. Tem um problema aí. Ou o Fortaleza já era grande antes, que para mim já era. Eu tenho um entendimento de que os grandes do Nordeste são grandes. Ou então, né, se há uma concepção por parte dos dirigentes de que, e do Marcelo Paz, de que isso não acontecia a ponto do clube ser elevado ao nível dos grandes do Brasil por causa do seu trabalho, então eu diria para vocês que tem um outro problema aí. Ou a gente olha para a Fortaleza como um clube grande, independente de conquistas que teve, pelo seu torcedor, pela grandeza da torcida, por uma torcida que enche estádio e tudo mais, que enchia estádio quando o time estava na Série C também, né? Ou a gente olha para a grandeza do clube dessa maneira, ou a gente vai olhar para a grandeza do clube como um clube que tem conquistas, né? Conquistas de títulos grandes, né? Dentro dessa ótica, né? Essa segunda, o Fortaleza não é grande, né?
porque não teve essas conquistas. Marcelo Paes foi, portanto, o dirigente que levou o Fortaleza à condição dos grandes do Brasil. Para mim, não elevou, porque o Fortaleza já era grande. E só para deixar claro, o rival para mim também é, tá? Ok? Pelos critérios que eu adoto aqui, para mim, o Fortaleza é grande, eu respeito o Fortaleza como clube grande, eu respeito também o rival, nesse sentido. Para mostrar para vocês que, para mim, o que aconteceu a partir de 2021 não fez o Fortaleza grande, o Fortaleza já era grande, fez o Fortaleza, né, chegar muito perto de conquistas, conquista dos grandes, né? Mas se para o Marcelo Paes o Fortaleza se tornou grande com a sua gestão, então tem um problema aí, porque não teve essas conquistas para materializar essa grandeza aí. Mas em palestra você fala o que você quiser, né? E aquela pessoa que contrata também, os empresários que contratam, também querem ouvir, né? Qualquer coisa, né? Em geral, a pessoa, o palestrante, eu não estou falando que é o caso, não falo que é o caso, mas o palestrante já sabe daquilo, né? Que o contratante quer ouvir, né? Então, há uma combinação, ainda que não seja feita formalmente, mas sempre há uma combinação aí, né? Olha, gente, contrate. Está interessado? Contrate aí, ó. Contrate a palestra do melhor gestor de futebol do Brasil. Olha para o Fortaleza agora e me fala, é o melhor? Olha para o que está acontecendo com o Fortaleza agora e me fala, o gestor do Fortaleza é o melhor gestor do futebol do Brasil neste momento? Ou esse gestor aí era o melhor no momento em que o clube realmente estava fazendo a diferença? Se era o melhor naquele momento, ainda é? O fato é que as palestras devem continuar também, né? Não sabemos. Eu não estou aqui falando, como eu disse, nada contra o Marcelo Paes, estou fazendo análise em cima de dados reais, que estão aí. Porque a questão que se coloca é, o Voivoda foi mandado embora. Acho até que já deveria ter sido mandado embora antes, né? Mas quem é que vai demitir o Marcelo Paes? Ele está realmente interessado mesmo em cuidar do Fortaleza neste momento? É uma pergunta que eu faço. Eu estou aqui fazendo muito mais pergunta do que colocando, né? Colocando a minha opinião. Eu estou aqui chamando, né, convidando-o para uma reflexão, convidando-o para uma reflexão, né? Ele está realmente voltado? Porque a coisa está estranha no Fortaleza, né? Tem muita coisa acontecendo, tem jogadores estranhos aparecendo, né? Essa coisa de, claro que o Voivoda era o doido, né? Que só olhava para volante de cada 10 jogadores que o Fortaleza buscava contratar, 45 eram volantes, né? Mas tem outras coisas estranhas também aí. Então, olha aí, gente, contrate a palestra do melhor gestor de futebol do Brasil. Olha para o Fortaleza agora e me responda. Ao menos neste momento, o Marcelo Paes é o melhor gestor de futebol do Brasil? Tá? Eu deixo para você essa pergunta aí para você responder. Responda para mim no chat, por favor, tá? O Fortaleza tinha que mudar, né? Tinha que mandar o Voivoda embora sim, mas isso talvez não resolva os problemas do clube não. E já começo a falar de nomes aí que mostra claramente que estão completamente perdidos. Ou seja, o mesmo drama que eu via em outros clubes, eu começo a ver no Fortaleza também. Isso é a prova de que o projeto está se decompondo, né? Por que está se decompondo? Será que em 2021 Marcelo Paes fazia palestras? Eu estou perguntando, eu não sei. Será que ele fazia? Saía pelo Brasil fazendo palestras? Porque agora parece que é o que ele faz, né? Pelo menos tivemos uma aí que ele fez lá em Campinas, né? Então o palestrante Marcelo Paes também deixava o clube para viajar em 2021, quando o clube estava realmente muito diferente. Então, de repente não é por isso também que as coisas estão se complicando no Fortaleza? Exceção, entenda, você que é torcedor ou torcedora, se as coisas estão complicadas no Fortaleza também por causa desse tipo de situação aí, não está na hora de demitir essa situação aí? Não está na hora de demitir também o Marcelo Paes? Quem é que demite o Marcelo Paes? Quem pode demitir o Marcelo Paes é a torcida. Claramente sem violência, né? Sem violência, até porque a violência pode afetar o lado pessoal da pessoa. Não é o que a gente quer aqui. Eu nem sei nada sobre o caráter do Marcelo Paes. Aliás, quanto a isso até, os sinais que eu sempre tive foram positivos, né? Que é uma pessoa, pessoalmente, uma pessoa do bem, né? Já tive até um problema, já há muito tempo, né, que eu fiz algumas observações, ficaram públicas, né? E o Marcelo Paes compreendeu perfeitamente, né? Então, pessoalmente, me parece ser aí uma pessoa do bem. E eu não questiono aqui o lado pessoal, o lado familiar, né? Porque eu corro o risco, neste caso, de agredir pessoas, agredir membros da família, agredir o próprio
Não é o caso. Eu estou falando do dirigente. Como dirigente, ele hoje é o melhor gestor? Como dirigente, ele merece ainda ficar à frente do Fortaleza? Eu deixo essa questão para você, torcedor e torcedora do Laio. Não esqueça de deixar o like, é importante, tá? Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.